no Evangelho de João, no capítulo 20, e versículo 22, a Bíblia nos fala a respeito, Jesus Cristo nos diz assim, o texto nos diz assim: e soprou-lhe sobre eles, e disse: recebais o Espírito Santo. A Bíblia nos fala dos 66 livros da Bíblia. A Bíblia nos fala desde Gênesis a Apocalipse a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo está lá no capítulo 1 de Gênesis, diz os textos antigos, que o Espírito de Deus pairava sobre a face dos abismos. E nos últimos capítulos de Apocalipse, a Bíblia fala que o Espírito Santo diz vem, o Espírito diz vem, e a esposa diz vem, o Espírito e a esposa diz vem. Desde Gênesis a Apocalipse, nós vimos a ação do Espírito Santo através do século, através dos milênios, através das eras, através dos tempos e épocas que Deus tem determinado. Está lá a ação do Espírito Santo. Os textos no Antigo Testamento, nos 39 livros do Antigo Testamento, a Bíblia nos relata que o Espírito Santo vinha sobre pessoas que ele tinha obras específicas. A Bíblia diz que o Espírito Santo vinha sobre reis, profetas e patriarcas. E então aquelas pessoas que tinham uma obra determinada, que tinham uma obra para Deus, que tinham um plano específico, um propósito específico de Deus, o Espírito Santo vinha sobre essas pessoas. A Bíblia diz que quando Moisés foi ungir Josué, o Espírito diz: vai e põe uma porção que há do teu Espírito. O Espírito vinha sob porção, o Espírito vinha sob medida, o Espírito era limitado. Mas a Bíblia diz então que o Espírito Santo vinha sob medida neste tempo. A Bíblia diz que de um homem, a qual os textos relatam, e os exegetas, os teólogos dizem que era a maior aliança que Deus tinha com um homem no Antigo Testamento. O nome dele chamava-se Sansão, e ele era um vaso separado de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, e não tinha inimigo, e não tinha exército, e não tinha homens, e não tinha arte de guerra que poderia vencer aquele homem. A maior aliança, este homem era um homem específico. Quando ele nasceu, foi falado para sua mãe, o profeta falou, o anjo falou para sua mãe, disse: esse homem é separado, ele é alguém separado. O Espírito Santo então vinha sobre pessoas específicas, vinha só sobre reis, patriarcas e profetas. A Bíblia fala que o Espírito Santo se apoderou de Davi, uma obra específica. Nos 39 livros da Bíblia, nós vimos o Espírito Santo com obras específicas. Mas então veio Cristo. Paulo diz que vindo a plenitude dos tempos, até Malaquias, até Cristo, Deus ficou 400 anos sem falar com os homens, e diz que houve um silêncio. E quando a Bíblia diz que quando Deus se silencia, ele está fazendo algo, ele está trabalhando. Quando Deus se silencia, ele está vendo algo maior. Quem sabe Deus não fala mais contigo, quem sabe você está triste, quem sabe você acha que Deus te deixou, quem sabe que parece que você está sozinho. Saiba, meu amigo, que Deus está agindo no silêncio. Então nesses 400 anos Deus não falou com os homens. E diz que Deus estava preparando algo especial para o homem. E diz então, Paulo escreveu, Gálatas: e vindo a plenitude dos tempos, enviou Deus Cristo para a obra completa do Espírito Santo. E diz que então que quando João estava batizando Cristo, ele viu que o Espírito Santo, então, na forma de pomba, podemos falar aqui das 5 formas do Espírito. O Espírito adquire formas, né? Mas estamos falando da ação do Espírito Santo no meio dos tempos, no meio das épocas. E diz então que o profeta Joel já tinha falado que havia uma promessa, e diz que eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito
Espírito sobre toda a carne. E diz então que esse derramamento do Espírito sobre toda a carne viria então com Cristo através da plenitude dos tempos. Ele dizia que os homens teriam, profetizariam, os velhos profetizariam, os jovens profetizariam, os velhos teriam uma ação da efusão do Espírito de Deus sobre a face da terra e sobre aqueles que crescem nele. O Espírito viria então, agora não sobre porção, mas vinha sobre a plenitude do Espírito Santo. A Bíblia fala que quando Pedro estava na casa de Cornélio, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele caiu. Vejam só, caiu, e diz o texto que todos foram batizados com o Espírito Santo. Todos foram batizados com o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que é o Pai, esse Espírito Santo que é o Filho, esse Espírito Santo que é o Espírito Santo que é Ele, a essência de Deus. Há uma parte da teologia, a chamada teontologia, que estuda o que Deus é feito, qual a essência de Deus, qual a substância que seria Deus. E então nós vimos Cristo, a última discussão da teologia. Cristo disse: olha, a mulher samaritana, Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores o adoram a Deus em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito? Nós cremos que onde estiver 2 ou 3 reunidos na igreja, ou na nossa casa mesmo, reunido no nome de Cristo, ali Ele, o Senhor, está presente. Ele é o Pai e Ele também é o Filho. Jesus Cristo nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Onde estiver 2 ou 3 conversando, falando a respeito das coisas de Deus. O rei Davi dizia que quando ele falava nas coisas de Deus, quando ele se reunia no meio dos irmãos, ele diz que uma coisa boa descia, o óleo do Espírito descia sobre os irmãos, e o coração dele se enchia de palavras boas. Ele é o Pai, ele é o Paracleto, ele é o teu advogado. A palavra Paracleto é aquele que está junto, é aquele que auxilia. Quem sabe você está triste, quem sabe você está em depressão, receba agora na tua vida o Espírito Santo e seja renovado. Receba agora o Espírito Santo e receba força. A Bíblia já falava do Espírito Santo lá no Antigo Testamento, quando ele dizia que aqueles que creem no Senhor renovaria suas forças como águia. Renova a tua força como águia agora, através do Espírito Santo. O Filho e o Pai estão contigo. Cristo sabia, e ele disse: essa é a promessa do meu Pai. Agora você recebe o Espírito Santo quando você crê. A Bíblia diz que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora você crê, o Espírito Santo te convence. Mas agora em Atos 1, no capítulo 8, nos diz assim, que vem agora um revestimento do Espírito Santo. Ou seja, você recebe o Espírito Santo quando crê no Senhor, quando aceita Cristo como seu Salvador. Mas agora então vem um revestimento. Seja revestido aí agora, seja revestido da promessa de Deus, seja revestido de fé e receba a graça de Deus através do Espírito Santo.